Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas, do autor Rick Renner. Hoje, 16 de abril. Título: Confiante no plano de Deus. Texto base, Mateus 27, versículo 2. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Você já se encontrou em uma situação em que se sentiu como se estivesse cercado e afligido por fanáticos, por controle, obcecados por manter sob seu controle de monitoramento tudo que se movia? Se você já esteve em uma situação semelhante a essa, sabe quão difícil é atuar nesse tipo de ambiente. Bem, no tempo do ministério de Jesus na Terra, Israel estava oprimido por um grande número de líderes obcecados com a noção de segurarem as rédeas do poder. Essa paranoia era tão epidêmica que se espalhara tanto pelo mundo religioso quanto político. O sumo sacerdote, juntamente com seus escribas e anciãos, tinha suspeita e paranoia de qualquer pessoa cuja popularidade parecesse estar crescendo. Os líderes políticos estabelecidos por Roma para presidir Israel eram igualmente paranoicos, procurando adversários em todo canto e lutando constantemente todos os dias de sua vida para manter o poder em suas mãos. Israel estava sob o controle do inimigo de Roma, uma força de ocupação que os judeus desprezavam. Eles odiavam os romanos por suas tendências pagãs, por lhe impor a língua e a cultura romanas, pelos impostos que deveriam pagar a Roma. E esses são apenas alguns motivos pelos quais os judeus odiavam os romanos. Por causa da turbulência política em Israel, poucos líderes políticos de Roma mantiveram o poder durante muito tempo, e aqueles que conseguiram o fizeram usando de crueldade e brutalidade. A terra estava cheia de revoltas, rebeliões, insurgências, assassinatos e intermináveis agitações políticas. A capacidade de governar durante muito tempo nesse ambiente exigia um líder implacável e egocêntrico, que estivesse disposto a fazer tudo o que fosse necessário para manter uma posição de poder. Isso nos leva a Pôncio Pilatos, que era exatamente esse tipo de homem. Depois que Herodes Arquelau ser removido do poder, a Judéia foi colocada sob os cuidados de um procurador romano. Esse era um curso natural de eventos, porque o Império Romano já era dividido em aproximadamente 40 províncias, cada qual governada por um procurador, uma posição equivalente ao de governador. Era normal um procurador servir em sua posição durante 12 a 36 meses. Contudo, Pilatos governou a Judéia durante 10 anos, desde 26 depois de Cristo até 36 depois de Cristo. Esse período de 10 anos é crítico, porque significa que Pilatos foi governador da Judéia durante toda a duração do ministério de Jesus. O historiador judeu Flávio Joséfo observou que Pilatos era implacável e insensível, e que não conseguia compreender e valorizar quão importantes eram para o povo as crenças e convicções religiosas judaicas. Além das responsabilidades normais de um procurador, Pilatos também governava como autoridade suprema em questões legais. Como especialista em direito romano, muitas decisões eram levadas a ele para julgamento final. Em função dessa posição jurídica de alto escalão, ele tinha a última palavra em quase todas as questões jurídicas do território da Judéia. Entretanto, apesar de ter esse tremendo poder legal em suas mãos, Pilatos temia os casos que tinham a ver com religião e frequentemente permitia que tais casos fossem encaminhados ao tribunal do Sinédrio, sobre o qual presidia o sumo sacerdote Caifás. Pilatos morava no palácio de Herodes, localizado em Cesareia. Por ser a residência oficial do procurador, uma força militar de cerca de 3.000 soldados romanos foi colocado lá para proteger o governador romano. Pilatos não gostava da cidade de Jerusalém e se esquivava de visitá-los. Porém, na época da festa, quando a cidade de Jerusalém ficava repleta de convidados, viajantes e estrangeiros,
havia um maior potencial de agitação, turbulência e desordem. Então, Pilatos e suas tropas iam à cidade de Jerusalém para guardar e proteger a paz da população. Foi por esse motivo que Pilatos estava na cidade de Jerusalém no momento da crucificação de Jesus. Como um homem altamente político, Pilatos sabia como jogar o jogo político. Os judeus que ele governava também eram bem versados em jogar o jogo político com ele. De fato, tantas queixas haviam sido feitas em Roma sobre o estilo cruel e implacável de Pilatos governar, que a ameaça de uma queixa adicional eram muitas vezes tudo que era necessário para os judeus manipularem Pilatos para fazer o que eles demandavam. Não há dúvida de que isso afetou a decisão de Pilatos de crucificar Jesus. Naquele dia, o sumo sacerdote, o sinédrio e toda a turba insistiram em que Jesus fosse crucificado. Pilatos quis saber o motivo daquele pedido e eles responderam: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando, proibindo pagar tributo a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Lucas 23, verso 2. Pilatos sabia que os judeus estavam com ciúmes de Jesus, porém, politicamente, as acusações que eles levaram contra Jesus o colocaram em uma posição muito ruim. E se chegasse a Roma a notícia que Jesus havia pervertido a nação, ensinando as pessoas a reterem seus impostos e afirmando ser um rei opositor em lugar do imperador romano, seria suicídio político para Pilatos nada fazer quanto a esse tipo de situação. Os líderes judeus estavam bem cientes disso quando fabricaram aquelas acusações contra Jesus. Eles sabiam exatamente quais manobras políticas executar para levar Pilatos a fazer o que eles queriam. E eles estavam realizando todas as manobras ao seu alcance. O povo judeu detestava por sua crueldade e tratamento inadequado para com os súditos. O tipo de brutalidade que o tornou tão infame e odiado pode ser visto em Lucas 13, verso 1, que menciona que Pilatos assassinou vários galileus e depois misturou o sangue deles aos sacrifícios. Por mais terrível e doentio que esse ato possa parecer, está em conformidade com muitos outros atos de crueldade instigados sob o governo de Pilatos como procurador da Judéia. Outro exemplo da insensibilidade de Pilatos pode ser visto em um incidente ocorrido quando um profeta afirmou possuir um dom sobrenatural que lhe permitia localizar vasos consagrados que ele alegava terem sido secretamente escondidos por Moisés. Quando esse profeta anunciou que desenterraria aqueles vasos, os samaritanos apareceram em um grande número para observar o evento. Pilatos, que pensou que todo o caso fosse um disfarce para alguma outra atividade política ou militar, enviou forças romanas para atacar e massacrar a multidão que havia sido reunida. No fim, tornou-se evidente não ter havido qualquer intenção política. Os samaritanos sentiram tanto a grande perda dos que morreram que solicitaram formalmente que o governador da Síria interviesse naquele caso. Suas queixas de Pilatos se tornaram tão numerosas que, por fim, ele foi convocado a Roma para prestar conta de seus atos perante o próprio imperador Tibério. Porém, antes de Pilatos chegar a Roma para rebater as acusações feitas contra ele, o imperador Tibério morreu. Fora dos evangelhos, Pilatos não é mencionado novamente no Novo Testamento. Os registros históricos mostram que o procurador da Síria fez algum tipo de acusação contra Pilatos nos anos 36 depois de Cristo. Essas acusações resultaram em sua remoção do cargo e seu exílio para a Gália, França, nos dias de hoje. Mais tarde, o conhecido historiador Eusébio, do início da era cristã, escreveu que Pilatos caiu em desgraça sob o perverso imperador Calígula e perdeu muitos privilégios. Segundo Eusébio, Pilatos, que, em última análise, foi responsável pelo interrogatório, julgamento, crucificação
e sepultamento de Jesus, e que havia governado a Judéia de forma cruel e implacável durante 10 anos, por fim, cometeu suicídio. Com essa história como pano de fundo, analisemos Mateus 27, verso 2, a respeito de Jesus. O texto diz: e amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. A palavra amarrando é a palavra grega dessantes, derivada da palavra del, a mesma que seria usada para descrever a amarração, imobilização ou contenção de um animal. Estou confiante de que essa foi precisamente a conotação que Mateus tinha em mente, porque a frase seguinte usa uma palavra comum no mundo dos cuidadores de animais. O versículo diz: levaram-no. Essa palavra provém da palavra grega apago, que é usada para um pastor que amarra uma corda em torno do pescoço de sua ovelha e depois a conduz pelo caminho até onde ela precisa ir. Assim como os soldados haviam levado a Jesus a Caifás, agora eles colocaram uma corda em torno do seu pescoço e levaram o Cordeiro de Deus a Pôncio Pilatos. A Bíblia diz que quando Jesus estava na jurisdição de Pilatos, eles o entregaram ao governador Pilatos. A palavra entregaram é a palavra paradidome, a mesma que vimos quando Jesus se submeteu ao Pai, que julga justamente. Nesse caso, porém, o significado seria mais provavelmente comprometer-se, submeter-se, transmitir, entregar ou entregar algo a outra pessoa. Isso significa que, ao ordenar que Jesus fosse levado a Pilatos, o sumo sacerdote transferiu oficialmente o problema para Pilatos. O sumo sacerdote levou Jesus a Pilatos, entregou-o totalmente nas mãos de Pilatos e depois deixou Pilatos com a responsabilidade de considerá-lo culpado e crucificá-lo. Mateus 27, 11 diz: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Pilatos fez uma pergunta direta, mas Jesus se recusou a lhe responder diretamente. Mateus 27, 12 continua: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, por uma segunda vez, Jesus se recusou a responder ou refutar as acusações levantadas contra ele. Mateus 27, do verso 13 ao 14, nos diz o que aconteceu depois. Então, lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Perceba que a Bíblia diz que Pilatos admirou-se grandemente com o silêncio de Jesus. Em grego, esta frase é a palavra taumadizo, que significa maravilhar-se, ficar sem palavras, ficar chocado e surpreso. Pilatos ficou perplexo com o silêncio de Jesus, porque a lei romana permitia aos prisioneiros 3 chances de abrir a boca para se defenderem. Se um prisioneiro declinasse das 3 chances de falar em sua defesa, seria automaticamente considerado culpado. Em Mateus 27, 11, Jesus declinou de sua primeira chance. Em Mateus 27, 12, ele declinou da sua segunda chance. Agora, em Mateus 27, 14, Jesus declina da sua última chance de se defender. Bem, no fim daquele período de interrogatório, Pilatos perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Lucas 23, verso 3. O Evangelho de João nos diz que Jesus acrescentou: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Após ouvir essas respostas, disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Lucas 23, verso 4. Como você verá na pedra preciosa de amanhã, Pilatos procurou diligentemente uma saída para não precisar matar Jesus. João 19, 12 diz: a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, porém nada do que Pilatos pôde fazer
conseguiu impedir que o plano fosse executado. Até mesmo Jesus declinou de suas 3 chances de se defender, porque sabia que a cruz fazia parte do plano do Pai. Quando finalmente respondeu à pergunta de Pilatos, Jesus ainda não se defendeu, sabendo que era o tempo designado para que ele fosse morto como o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Porém, Pilatos não queria crucificá-lo. De fato, o governador romano começou a procurar uma saída, alguma maneira de não sentenciar aquele homem à morte. Entretanto, a busca de Pilatos por uma saída foi em vão. O plano não podia ser mudado porque era a hora de o Filho de Deus oferecer sacrifício permanente pelo pecado. Como diz Hebreus 9:12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você está certo do plano de Deus para a sua vida? Considere se você pode ou não ser capaz de dizer com convicção: eu sei o que Deus me chamou a fazer e eu estou disposto a ir onde Ele me disser para ir e pagar qualquer preço que eu tiver de pagar. Minha maior prioridade e obsessão é fazer a vontade do Pai. Se você ainda não for capaz de dizer isso, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a crescer até o ponto em que fazer a vontade de Deus, independentemente do custo, se torne a coisa mais importante em sua vida. Mesmo que a vida de obediência o leve a lugares difíceis, como fez com Jesus, o resultado final será ressurreição e vitória. Minha oração para hoje. Senhor, quero estar tão confiante do teu plano para a minha vida, que me recuso a deixar que algo me desvie. Assim como Jesus se recusou a ser desviado do teu plano para ele, quero ser firme e comprometido em fazer exatamente o que eu nasci para fazer. Ajuda-me a conhecer o teu plano para a minha vida e, quando eu realmente o entender, dá-me a força, o poder e a convicção para permanecer nesse plano até vê-lo realizar em minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro corajosamente que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. O Espírito de Deus está revelando esse plano a mim nesse exato momento. Estou disposto a fazer o que Ele me chamou a fazer. Estou disposto a ir onde Ele me disser para ir. Estou disposto a pagar qualquer preço que eu tiver de pagar para realizar a tarefa de vida que Deus preordenou para mim. Minha maior prioridade e obsessão é fazer a vontade do Pai. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você consegue verbalizar ou escrever o plano de Deus para a sua vida? Em caso afirmativo, tente dizer agora em voz alta ou escrever claramente no papel o que Deus colocou em seu coração sobre os seus planos para você. 2. Você acredita que possui a fortaleza de que necessita para se manter firme diante de qualquer dificuldade ou oposição que possa vir a desafiá-lo enquanto você segue o plano de Deus? 3. Que passos você precisa dar agora para poder se fortalecer espiritualmente o suficiente para superar qualquer pressão que possa tentar persuadi-lo de desistir do plano de Deus para a sua vida? Sejam abençoados na prática da palavra.